Bom dia. A gente vai conversar sobre família e hoje a gente vai estar conversando com Neilza. Neilza tem formação, entre outras coisas, né, importantes e que ajudam muito na nossa visão a respeito de família. Ela também tem formação em psicanálise e ela tem contribuído muito com o nosso interesse de fazer novas descobertas, novas reflexões sobre família com os conhecimentos a respeito de psicanálise. Então tem sido muito benéfica, né, a ação da Neilza, né, em nos auxiliar com essas informações. E hoje, mais uma vez, ela vai estar conversando com a gente e ela vai estar nos trazendo mais uma visão, né, da psicanálise e agora a respeito do perdão na convivência familiar. O que isso significa, o que isso favorece, não é? E até como a gente pode trabalhar para nos alimentar com esta do perdoar dentro das relações familiares, tá bom? Então vamos estar aqui aguardando a entrada da Neilza. Pronto, aqui chegou a Neilza, ela vai estar nos falando sobre este assunto. Bom dia. Olá. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. É sempre muito bom estar aqui. E hoje vamos falar sobre um assunto bem polêmico, bem difícil de fazer e bem comentado e bem necessário, que é o perdão. Né? A psicanálise também trabalha sobre o perdão. E aí a gente vai falar sobre a importância do perdão, inclusive, como a gente está falando de família, na família. Eu conheço pessoas, eu conheci uma família, um irmão e uma irmã, que era 15 anos, não sei se falar com o outro. Aí eu falei, como que consegue conviver no mesmo teto? Eram solteiros e eles viviam na mesma casa, mas ele não conversava com ele. Ela me contou e eu fui conversar com ele sobre isso. E isso aí é a falta de perdão, né? Isso aí é uma coisa que faz mal para a pessoa que sente, outro necessariamente. Então, qual é a importância? Eu vou falar hoje sobre a importância do perdão. Primeiro, vamos entender o que é o perdão. O perdão, ele trabalha a ideia de desapego, do desapego gradual e contínuo daquilo que nos causou dor. Então, você vai perdoar alguém, você vai desapegar, não precisa ser de uma hora para outra, mas você vai desapegar gradualmente daquilo que te causou dor, aquilo que te fez mal e aquilo que te deixou, né, sequelas, que te fez, que magoou e que ficou cicatrizes dentro de você. Aí o que acontece? Quando você trabalha o perdão, o seu eu, ele vai reestruturando e ele traça um novo caminho para que possa superar o sofrimento. Né? Também a gente tem isso dentro da gente, essa condição. Mas aí, por que a história, eu queria falar sobre a história da mágoa. Geralmente, segundo muitos estudiosos, a mágoa ela é mais uma questão de cultura. É mais cultural, porque foram passando de famílias para famílias, povos antigos, que vai passando a questão de ter mágoa. Nós temos, se a gente analisar, nós temos uma formação no Brasil, são povos, né, portugueses que exploraram os índios e que os índios são massacrados pelos portugueses e os negros são escravizados pelos portugueses. Então tudo foi ficando essa história
E aí vai ficando um contexto de ressentimento que vai passando de um para o outro e vai passando de família para família. E também tem a questão da inferioridade. Às vezes nós, seres humanos, alguns, né? Às vezes a gente acha que a gente não pode ser feliz. E que ser feliz, né? A gente não, então a gente não quer dar a questão de perdoar porque a gente não pode. É tanto que eu conheço muitas pessoas que eu já trabalhei que falam assim que tá tudo feliz bem com elas falam assim, eu tô com medo de alguma coisa ruim acontecer. Porque elas acham que não pode ser feliz, que não pode viver tranquilamente. Então, você viver com a mágoa é você não viver feliz. E aí, às vezes, eu até já falei com algumas pessoas que às vezes nós nos sabotamos. Nós, né, o que é nos sabotar? A gente né, tem gente que tem uma linguagem que fala boicotar, a gente nos sabota, a gente acha que a gente não pode ser daquele jeito, né? Que a gente não pode ter coisas positivas, só coisas negativas. Então a mágoa tem essa história e por causa disso é difícil perdoar. Por isso que algumas pessoas que têm dificuldade de perdoar, às vezes tá na raiz do ser humano, da pessoa, tá na raiz da família e também a sociedade fala, alguns, né? Algumas pessoas falam que perdão é coisa de fraqueza. E nós vamos ver o contrário disso, né? As pessoas reduzem o poder do perdão. Muitas pessoas porque elas têm dificuldade de aceitar aquilo e de reconciliar. Elas confundem perdoar com fazer as pazes com a pessoa, né? Com voltar tudo como era antes. É muito diferente. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra coisa, é Alzheimer, e fazer as pazes com a pessoa é outra coisa também. Se uma pessoa ela roubou você, você vai perdoá-la, mas isso não quer dizer que você vai confiar nela a ponto de dar para ela a mesma, né? Tipo, você deu o dinheiro, confiou nela, ela te roubou. Aí não, é um sócio. Aí você vai perdoar e tem que ser sócio de novo. Não necessariamente isso. Você perdoar é você não deixar aquilo te fazer sofrer. É um desapego à dor daquilo que aconteceu. Né? Também não quer dizer que você vai ficar de mal da pessoa sem falar com ela, mas também não quer dizer que você vai ficar guardando aquilo a vida toda. Então, o perdão é isso. Na psicologia do perdão, é trabalhada a ideia de não haver obrigação de compreender os pensamentos de quem nos machucou. Nós não somos obrigados a compreender por que ele fez isso, por que ele pensou assim, né? Por que a pessoa chegou a machucar a gente. E quando a gente perdoa, não quer dizer que a gente é clemente, foi bonzinho com a pessoa, ou está achando justificativa pelo que passou. Não, eu tenho que perdoar porque, né, eu passo por isso mesmo e eu posso fazer as mesmas coisas. Não por isso. Você deve perdoar porque isso vai te fazer mal. Né? E porque eu vi uma moça uma vez, uma psicóloga mesmo, ela falou que ela perdoa porque ela é inteligente. Então, é porque o perdoar faz bem para quem perdoa. É o desapego, como se você estivesse dormindo com aquela pessoa, andando com aquela pessoa e para cima e para baixo com aquela pessoa. Então, quando você não perdoa a mágoa. Eu já ouvi falar uma vez que a mágoa ou a raiva é como se você tomasse um copo de veneno todos os dias querendo que o outro morra. Que aquela pessoa que te magoou. E quem vai morrer vai ser você. Você está tomando um copo de veneno todos os dias. Então, a mágoa é um veneno, é algo que faz mal para você. São sentimentos negativos. Então, você deve perdoar. E qual seria a estrutura do perdão? O perdão, ele se estrutura mais ou menos assim. Primeiro, aceitação. Você deve aceitar que aquilo aconteceu. Né? Que algumas coisas fez e que foi feito, e como eu falei, não tentar entender por que ele fez isso, qual o motivo que a pessoa te magoou, por que ela tentou te magoar, o que eu fiz para que ela magoar. Não pensar que magoou e aconteceu, né? É como o senhor mesmo gosta de dizer, ele deve ter tido as razões dele para agir daquele jeito, né? Então,
sabe lá quais as razões, então você entender e aceitar que isso aconteceu. Mesmo que você não concorde, aceite, né? Não concordo com o que ele fez, não acho que era certo, mas aceite. Aceite que aconteceu e que fez e que pronto, né? Fez, igual quando a gente faz alguma coisa, a gente deve primeiro aceitar. Até a questão do luto, tudo primeiro tem a ver com aceitação. Você precisa aceitar o fato, não dizer, não ignorar e também não julgar, mas aceitar que aquilo aconteceu. Depois você deve permitir que o ressentimento venha, que vem em você e que vá também. Tem um versículo na Bíblia que fala: não deixe o sol se pôr sobre a ira. Você vai irar sim, vai ficar ressentido, mas não deixa isso fazer mal para você, não deixa você dormir e isso acontecer. Então, não deixa durar muito tempo. Então, permita que o ressentimento venha e vá. Entenda uma coisa, nós temos o poder de controlar a nossa mente. Quando a gente fala assim, eu não consigo perdoar, a gente não consegue perdoar. Quando você fala que você vai conseguir perdoar, você consegue perdoar. Então, você nunca dizer que você não consegue, porque se você quiser, você consegue sim perdoar. Então, perdoar é uma questão de necessidade, né? De inteligência, de querer ser feliz. Então, fala, pastor. Inclusive, se você tem compromisso com Deus, diz que acredita no Espírito Santo e diz eu não consigo, você está dizendo que aquilo que você crê, entendeu? Você está desfazendo Está exatamente o que o Espírito, duvidando, né? o que o Espírito sabe Como, fazer. como É diria uma até uma amiga minha, negação. como diria uma amiga, uma colega minha, você está desdizendo É, o que diz, né? Desdizer o que está dizendo. Porque se você diz que você acredita no Espírito Santo, que confia, que ele está no controle de tudo, e uhum, você fala que não consegue perdoar, então você está desdizendo o que você é, acabou de dizer, né? Você não está vivendo aquilo que você. Na verdade, você não está acreditando nisso. Então, perdão é uma questão de você permitir, né? Permitir que o ressentimento venha, permita que a raiva, que o desespero e qualquer coisa que te impeça de viver se esvaia. Permita que ele vá embora. Deixe ele ir. Porque às vezes a gente fica segurando ele, fica apegado, né, com a coisa. Nós temos essa questão de apego. E a gente apega também com as coisas ruins. E nós uhum. acomodamos com as coisas ruins. Dizem que o ser Alguém humano disse ele é o que único que adapta a tudo. Ele se adapta, né, ao meio ambiente, a qualquer coisa, e ele se adapta com coisas ruins. Você vê que, às vezes, para a gente tirar um mendigo da rua, é muito difícil. Porque ele, aí, eu já vi gente que colocou ele numa casa, coloca lá e ele volta. Porque apegou aquilo. Alguém é, disse, você ia falar? alguém Pode colocou falar. que alguém colocou que às vezes as pessoas pegam esse sentimento de rancor, de raiva Uhum. e transforma no bichinho de estimação. É, mas é isso mesmo, é isso mesmo. É, a gente faz isso sem querer, assim como a gente se apega a uma pessoa, a gente se apega, né, a alguma coisa, nós nos apegamos a coisas materiais. Tem pessoas que é apegada à casa, a coisa de arrumar a casa, isso acaba sendo. Então a gente apega também a ressentimentos. A gente apega aquilo e quer ficar com aquilo. E não quer largar daquilo. Então a gente precisa permitir que aquilo vá embora. Aquele sentimento entrou e vai embora também. Uma outra coisa é que a gente precisa entender o seguinte: o perdão não é um ato de fraqueza. Porque gente fraco que perdoa, você é muito boa. Tem gente que fala assim: você é muito boba, você é muito besta, você é muito idiota. Né? Não é isso. Perdão é uma questão de coragem. Porque é difícil perdoar. Né? É difícil desapegar do ressentimento, daquela coisa, a gente acaba ficando, eu acho que porque a gente tem um medo de ser feliz, então a gente quer ficar com aquela coisa, com medo de desagarrar daquilo. Até tem uma história de um rapaz que ele foi descer a montanha e ele ficou pendurado, aí alguém falou para ele: solte a corda. E ele não quis soltar, falou: solte a corda. E ele: não vou soltar a corda, porque com medo de cair e morrer. Aí, quando encontraram ele no outro dia, ele estava grudado na corda, tinha morrido, congelado, e estava a 1 metro do chão.
pelo apego, ele morreu, porque ele estava apegado à corda, com medo de morrer. Porque a pessoa gritou para ele e falou, solta a corda, porque a pessoa viu que ele estava perto do chão. E só que ele não quis soltar a corda. Então a gente fica assim, a mágoa, a gente fica apegado. E a gente precisa soltar a corda. A gente precisa liberar a pessoa, liberar o perdão, liberar o rancor. Eu vi até alguém colocando perdão, eu vi uma imagem do perdão, uma corrente, e aí no final da corrente um pássaro voando. Quer dizer, uma liberdade. O perdão, ele nos liberta daquele sofrimento, daquela coisa, né? Daquela pessoa que nos faz sofrer. E quando a gente não perdoa, a gente fica preso a ela a vida toda. Alguém já disse, você dorme com aquela pessoa, você come com aquela pessoa, você trabalha com aquela pessoa, e ela te fazendo mal. Eu já vi gente orgulhosa porque tem raiva, porque guardava mágoa, porque tinha rancor de alguém. Orgulhosa disso. Para ela, aquilo era um prêmio que ela tinha em guardar a raiva de alguém. Já pensou? Aliás, se a gente olhar direito, no texto bíblico, o Davi, adorando a Deus, chega a falar uma tolice dessa, né? Ele chega a dizer que eu odeio os que te odeiam. Com ódio eu mortal. odeio os que são contra ti. Então, a gente que se apega a esse tipo de coisa até para se manter. O que é totalmente ao contrário do ensino de Jesus, né? E o que Jesus fez, né? O que ele ensinou, o que ele viveu. Ele perdoou. Ele, lá no finalzinho, quando ele estava na cruz, ele falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem, foi o que o senhor até já citou, o que fazem. Então, ele liberou, ele não ficou com aquilo para ele, claro, vai dizer, é Deus, mas ele nos ensinou que como homem é possível fazer isso. A gente liberar o perdão, né? A gente consegue, porque faz bem para a gente mesmo, faz bem primeiro para a gente. Então, a gente precisa dar o quê? O primeiro passo de perdoar. Ter a coragem, né? Dar o primeiro passo indica um avanço para a liberdade, com mais rapidez. Então, perdoar. Ressinta-se, sentiu, aceite que você realmente sentiu isso, que foi magoado. Não, magoou sim, estou magoada, não gostei. Você não precisa nem falar para a pessoa, mas fale para você mesmo. Não gostei disso, não concordo com o que a pessoa fez comigo, mas aí vem o passo. O que eu vou fazer com isso? Vou perdoar. Por que eu vou perdoar? Porque é melhor, vou liberar. Porque senão eu vou ficar, não vou conseguir nem dormir. Tem gente que quando vê a pessoa, vira de lado, ou passa por outro lado, ou começa a tremer, a passar mal, começa, né? Tem gente que soa frio por causa da pessoa. Então isso está fazendo mal para ela. Né? Ela tem gente que passa mal quando vê a pessoa. Tem gente que, eu já vi pessoas que falaram que não ia na igreja porque uma pessoa falou uma coisa com ela e ofendeu. Então, ela está deixando aquilo fazer mal. A pessoa não está nem lembrando daquilo. Nesse caso, a pessoa que falou, ela não estava nem lembrando. E, geralmente, nos casos, ela nem lembra. Porque diz que quem bate não lembra. Lembra quem apanha, né? E às vezes então... você faz até involuntário. Né? Não. Né? Você nem percebe. Quantas vezes você mesmo... Você que reclama que alguém fez com você, quantas vezes você mesmo fez isso involuntariamente contra alguém? Isso aí. Né? Então, eu acho que tem que partir desse... Eu gosto de entender que tudo que a gente faz, assim, quase tudo, é involuntário. Essas coisas que ninguém faz de maldade, né? Assim, da maldade em si. Às vezes ele acha que é isso que é o certo, que ele tem que fazer daquele jeito. Né? Então, e aí você deve entender assim, também entender que o perdão não é de imediato. Não é todo mundo que perdoa assim. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, eu prefiro, quando a pessoa faz uma coisa para mim, eu já perdoo logo. Aí que ela falou assim, porque eu sei que é melhor para mim. Então ela já perdoa. E outra coisa, o perdão não é esperar que a pessoa te peça perdão, não é ir lá na pessoa e dizer necessariamente que você a perdoou, não. É você liberar dentro de você, né? Com você mesmo, é resolver isso com você. Não precisa você ir, que também não quer dizer que você vai se perdoar, não quer dizer que é se humilhar. Perdoar é não deixar aquilo fazer mal para você. E que também não é imediato. Tem gente que demora. Eu lembro que uma vez, que meu irmão era assim, meu irmão
que hoje é pastor, ele, quando a gente era criança, a gente brigava, ele falava umas coisas comigo, e aí eu ficava chateada com aquilo. E ele, daqui a 2 minutos, ele agia como se nada tivesse acontecido. Eu falava, mas é falso. Como pode? Eu pensava. Mas eu também perdoava, só que eu demorava mais um pouco. Eu sentia aquilo, mas depois passava. Mas eu entendi que hoje é o jeito dele funcionar e é o meu jeito de funcionar. Mas tá tudo certo. Então você não tem que... Tem gente que tem mais facilidade, que é mais rápido, né? Que geralmente a pessoa que faz é a que tem mais facilidade de perdoar, mas a gente precisa perdoar a pessoa, mesmo que ela não peça perdão. Libere o perdão para ela, porque o poder do perdão ele é compreendido quando se percebe que ele é alcançado gradualmente. Então é aos poucos mesmo, não vai ser de uma hora hoje, perdoei, pronto, acabou. Não é dizer que perdoou, é trabalhar isso, ressignificar, né? Dar um novo rumo àquilo e fazer com que aquilo não te faça mal mais. É claro que é aceitável que uma pessoa nunca seja capaz de perdoar a outra. É o direito também, porque a pessoa não é obrigada também a perdoar o outro. A gente tem que colocar na cabeça assim, eu vou perdoar porque eu sou obrigada a perdoar. Não, você não é obrigado a perdoar. Só que também você vai acabar sendo obrigado a pagar as consequências do não perdão. Né? Você não... Eu tenho uma frase que eu acho muito bonita, que fala assim, Deus é tão bom que ele deixa você plantar o que quiser. Mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que você plantou. Então, perdão é colher. Se você não quiser perdoar, é um direito seu. Mas você também vai colher as consequências do não perdão. E existem frutos. A falta de perdão, ela produz frutos. Um primeiro fruto da falta de perdão é ansiedade. É uma coisa que, mesmo que o perdão está ligado ao passado, e muitas pessoas se apegam ao avesso, imaginando o futuro. Né? O perdão está ligado ao passado, é claro, porque foi o que aconteceu no passado. Mas algumas pessoas elas se pegam, às vezes, imaginando um futuro negativo e doloroso. Aí ela acaba se reproduzindo aquele sofrimento já no futuro. E aí acaba sofrendo com aquilo e acaba gerando a ansiedade. A ansiedade é a preocupação exacerbada com o futuro. A depressão é o apego, né, ao passado. E a ansiedade acaba moldando o comportamento da pessoa. A ansiedade, ela molda o comportamento de qualquer pessoa, porque tira da pessoa a atenção de qualquer atividade. Ela fica só imaginando. Minha mãe, ela sofria de transtorno de ansiedade. Ela tomava remédio para isso. Se a gente falava, uma vez a gente resolveu fazer a festa deles de casados, ela e o meu pai de 50 anos, e ela ficava assim, toda hora ela ficava perguntando para mim, sim, já viu os convites? Sim, e não sei o quê. A mãe, deixa que a gente vai resolver para a senhora. E ela ficava toda hora pensando. Se alguém falasse que ia na casa dela, ela ficava, meu Deus, eu vou fazer o quê para... Tem que comprar não sei o quê. Ela ficava assim e ela acabava sofrendo com aquilo. Então, quando a pessoa não perdoa, ela fica imaginando, nossa, no futuro, o sofrimento. E essa ansiedade acaba controlando a vida dela. Então, o perdão, a falta do perdão pode provocar ansiedade. E isso faz muito mal. E a falta de perdão também, o fruto, é a depressão. Algumas pessoas mais sensíveis, elas desenvolvem, além da ansiedade, a depressão. Ela começa a nutrir sentimentos tão negativos que mexe com a estrutura mental e emocional dela. Então, ela sendo a brecha para a doença alojar, para a depressão aparecer. Se antes era uma questão a ser vista, agora é um problema a ser trabalhado. Então, antes era uma questão mal resolvida, e agora virou um problema grave, uma depressão. Então, a falta de perdão, ela coloca isso, ela causa isso. E eu achei muito interessante sobre que o autor falou, né, que eu pesquisei sobre perdão, um psicólogo, a psicanálise clínica, que o poder do perdão, ele é como um farol em meio a um mar agitado
escuro e bastante perigoso. Então, a gente perdoar é como se a gente estivesse no mar escuro, agitado e perigoso, e pegasse e ligasse o farol. E o farol que ilumina, é ele que abre a luz, que dá o norte para aquilo. Então, perdão dá o norte para a nossa vida, para a gente poder não ressentir mais, para a gente poder viver e ficar feliz. Porque como o senhor mesmo disse, algumas pessoas vão nos magoar, sem querer, muitas vezes, né? Quase sem perceber. E a gente também vai magoar algumas pessoas. Mas às vezes eu falo, né? Que às vezes sem querer eu magoo, devo magoar, porque às vezes eu falo alguma coisa que a pessoa, né, não entendeu, interpreta de forma errada. E aí faz mal para ela. Agora eu devo o quê? Trabalhar isso em mim, para eu não guardar o que a pessoa fez comigo, né? Você que decide. Você não pode evitar que as coisas ruins aconteçam, mas vocês pode evitar que elas façam morada e que prejudique, né? Alguém diz assim, você não pode evitar que o passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça o ninho. A mesma coisa é os problemas, né? E a falta de perdão. Você não pode evitar que os problemas, que as mágoas venham, mas você pode evitar que elas fiquem alojadas e que provoquem coisas ruins na sua vida, ansiedade, depressão, né, e outras coisas. Tem gente que não vive, e tem gente que tem doenças, que é adoecido por falta de perdão. Tem gente que sente um monte de coisa por falta de perdão, porque não entendeu, não perdoou, né, e acha que isso é falta de coragem, que é covardia, o que na verdade é muita coragem a pessoa perdoar. E covardia é você ficar com isso a vida toda. Ficar sentindo, podendo ser feliz resposta. E não ser feliz. Eu gostei muito, foi da resposta daquela... Você falou quem foi que disse, não, eu perdoo porque eu sou uma pessoa inteligente. Inteligente, uma psicóloga, ela falou que ela perdoa porque perdão é questão de inteligente. Inteligência, ela é inteligente. Ela falou que não é porque eu acho também ela é boazinha. É uma maneira maravilhosa de adorar. Adorar a Deus. Então, em vez de perder tempo com o negócio de elogiar a Deus e essa coisa que qualquer um faz, você perdoar pessoas é uma grande adoração. Você faz isso para adorá-lo, para glorificá-lo, quer dizer, para ele tem significado muito maior do que muito blá 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 que a gente usa para... e que a gente fala numa hora e depois a gente vai lá e faz outra coisa diferente. E a Bíblia fala, né, que a gente com a boca bendiz a Deus e com a outra amaldiçoa o seu irmão. Então, perdoar é isso. É você bendizer a Deus. Você bendizer a Deus abençoando o seu irmão, ou, né, não desejando mal para ele, ou liberando perdão para ele. E fazendo bem para você. Existem muitos motivos para se perdoar. Mas existem 4 que eu estou me lembrando aqui. Eu não sei se vou me lembrar para falar, mas estou me lembrando de 4. O primeiro é uma maneira de agradar a Deus, de louvar a Deus, adorar a Deus. É um grande louvor. O segundo é o fato de que ele faz bem, é saudável. Você está cuidando de você, da sua saúde. Né? O terceiro é que daqui a um mês, daqui a uma semana, você pode precisar daquela pessoa. Entendeu? É isso, né? Se você cria um muro, você mesmo vai ter dificuldade de chegar lá. Mas se você... fora o fato de que, às vezes, uma pessoa acerta com você 200 coisas, 200 coisas boas, aí ela vai lá e falha uma. Aí você esquece as 200 e você se agarra àquela. Com uma só. Com uma só, entendeu? Tolice. Tem a ver com a inteligência, cara. A inteligência que ela falou, é isso mesmo. Né? E tem gente que fala o negócio dos 99, né? Que você faz 100 coisas, mas você faz 99 coisas. Aí a pessoa não perdoa por uma coisa. Aí eu tenho uma tia que eu falo assim, que ela é 99. Que você pode fazer 99 coisas para ela. Mas se você fez uma que não agradou, desabou todas as 99.
Então, Isso é até gente, injusto. o perdão é isso. A falta de perdão é justamente isso, né? Porque mesmo que se você for analisar, a pessoa às vezes fez para você várias coisas. E mesmo que ela não fez, né, coisas boas, mas às vezes mas você só concentra na ruim. Existe até uma dinâmica que a gente faz um papel branco e um ponto preto no papel. Alguém me pergunta: você está vendo o quê? Aí todo mundo olha e fala: o ponto preto. Tem um ponto preto nessa folha. Ele falou assim: mas você não viu toda a folha? Então a É, gente só observa o ponto negativo. E a falta de perdão faz isso. Né? Então a gente precisa ver que existe uma folha toda, não aquele ok. ponto só. E quer ver uma Então, coisa? Se é uma pessoa desconhecida, você não espera tanto dela. Aí ela faz um bocado de coisa, você não fica naquela expectativa de que ela vai acertar. Porque é uma pessoa desconhecida. Mas se é uma pessoa uhum, conhecida, uma pessoa que já fez uma série de coisas boas, então essa a gente aumenta a expectativa em relação a ela. E são essas que a gente, então, às vezes se assusta, se decepciona. Por é, quê? Por causa de uma série de coisas boas que ela fez e que ela foi lá e fez uma que a gente entendeu que era ruim, né? é, Então, a gente tem que lembrar desses acertos que a pessoa fez. A gente tem que ser com os outros como a gente gostaria que os outros fossem com a gente, né? isso mesmo. Como a gente gostaria que fosse com a gente. E Muito bem, perdoar dona é gostar Neilza. de você mesmo, pastor, né? É, Perdoar é gostar de você mesmo, é ser isso, inteligente. isso. Porque, e a sua obrigação, é bom a gente deixar claro o seguinte: nós temos a obrigação com a nossa vida. A responsabilidade nossa é da nossa vida. Então, é Isso. claro que a gente pode ajudar os outros, deve cuidar, mas a partir de primeiro da gente. Se a gente Uhum. não cuidar da nossa vida, porque nós, é o que você falou, a forma de adorar a Deus é perdoando. Por quê? Porque a gente está cuidando da gente, está sendo saudável. Nosso compromisso é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Isso. se a gente não está perdoando alguém, a gente não está se amando, Uhum. não está E não quer ver tá uma agindo coisa com amor. pior? Eu acho que não amamos de verdade a Deus se a gente não ama o outro, não ama o próximo. Não amo. E amor Uhum. inclui o perdão. Então, esse negócio de Com dizer eu amo a certeza. Deus, mas eu odeio fulano, eu amo a Deus, mas eu tenho. Quer dizer, você está dizendo, não ama a Deus, porque quando a gente ama a Deus, a gente não tem outra opção a não ser Né? as pessoas. Né? É. Muito bem. Se você ama a Deus, que você fala, diz que ama a Deus, que não vê e odeia seu irmão que vê, então você não ama a Deus. Está jogando Né? conversa Não é fora. amor. É. Tá. Conversa fiada, como diria minha mãe. Acabou de dormir. Pra boi dormir. É verdade. Pois Ok. é, Tem mais pastor. alguma coisa para nos falar? Não, é isso mesmo. Então, Uhum. sobre o perdão. Aprenda a perdoar, seja inteligente, né? Isso. Aceite que aquilo aconteceu, seja inteligente, dê o tempo também para o perdão, deixa a raiva vir, a mágoa, Isso. mas deixa ela ir também. Libere a mágoa, libere o perdão, mesmo que a pessoa não te peça perdão, mas a perdoe, a libere disso, é o que falou. Ame a pessoa, tenta entender, né, as razões, não tente entender por que ela fez isso, mas a perdoe por isso. Diga Ok. assim, ela teve as razões dela. Perdoa, pode levar o tempo que levar e você pode escolher não perdoar também. É escolha sua. É Ok. direito seu também. Você não tem obrigação de perdoar. Mas se você não perdoar, você tem consequências. Então analise, faça uma balança. O que é melhor? Né? Perdoar ou não perdoar. As consequências do não perdão, da falta de perdão, é muito grande, porque é ansiedade e depressão. São as doenças do século que nós estamos cuidando aí, tratando aí. E nós, psicanalistas, psicólogos, estamos aí correndo atrás e cuidando, porque está afetando a mente da pessoa. E se afeta a mente, afeta tudo. E aí afeta a família, principalmente na família. Né? Aprenda a perdoar, porque é o que o senhor falou, as pessoas que geralmente podem nos magoar são as que estão mais próximas da gente. E Exatamente. aí, né, pode falar coisas que a gente não tem, mas a gente deve perdoá-las para o nosso bem e para o bem, né, do coletivo de todo. É mais saudável. Ok, dona Um Neilza. abraço. Então, foi muito bom lhe ouvir e refletir sobre tudo isso. E um Ok, ótimo dia de pastor. feriado para você.
Ah, para o senhor também. Um bom dia a todos, bom feriado, que Deus abençoe, né? E que nos ajude a perdoar, que a gente escolha, Isso. que depende da gente, a perdoar, Isso. que é mais importante. Até logo, Tá até bom. semana que vem. Então, um abraço grande. Deus abençoe. Abraço. Amém. Tchau.